Boa noite. Peço a todos que, por gentileza, ocupem seus lugares para darmos início à nossa cerimônia de hoje. Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início à solenidade de abertura do primeiro colóquio baiano sobre design social e sustentabilidade. A Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e o Instituto de Design Social, IDS, são realizadores e idealizadores deste evento, apoiados pela FAPESB e pelo SEBRAE Bahia, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Leto Móveis e o blog Design Baiano. O primeiro colóquio baiano sobre design social e sustentabilidade, sob o tema O que o design pode fazer pela Bahia em busca de uma integração, tem como objetivo possibilitar a discussão e a troca de experiências entre os setores acadêmico, governamental e produtivo sobre as ações existentes no estado da Bahia em relação ao design aplicado ao desenvolvimento de soluções para sistemas humanos e ambientes naturais, que tenham como foco principal a melhoria da qualidade de vida em sociedade. A partir desta reflexão, irá-se buscar formas integradoras de atuação, minimizando a fragmentação das políticas públicas aplicadas ao combate à pobreza, ao desenvolvimento local sustentável, ao meio ambiente e, com isso, aperfeiçoar o principal objetivo do design, a resolução de problemas complexos por meio do planejamento de alternativas e formulação de melhores modos de fazer. Portanto, este evento justifica-se pela necessidade de integração metodológica e/ou operacional dos envolvidos nestas diversas ações, equalizando e democratizando os aspectos metodológicos, criando momentos de troca de experiências com a meta de colocar o design social como uma política pública do nosso Estado que se articula com os diversos setores do governo e da sociedade baiana na promoção da inovação social, do empreendedorismo social, enfim, do desenvolvimento local sustentável. Convidamos para compor a mesa desta solenidade, representando o magnífico reitor da Universidade do Estado da Bahia, o coordenador do curso de Desenho Industrial, professor Antônio Neto. Convidamos também para compor esta mesa o professor Paulo Souza, coordenador, representando o professor Eriel de Araújo Santos, coordenador do programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia. Convidamos também para compor esta mesa, representando a senhora Verônica Lemos, presidente da Associação de Cultura e Arte, Cultuarte Bahia, a senhora Adriana Souza, que aqui se faz presente através da instituição chamada CamaPet, Cooperativa de Coleta Seletiva e Proteção Ambiental, gestor do Instituto de Design Social e também um dos organizadores deste evento.
Senhoras e senhores, solicitamos me desculpem, falha minha aqui. Faltou convidar uma pessoa para compor a mesa, me desculpe, por favor. A senhora Emília Almeida, por gentileza, diretora-geral do Instituto Mauá. E, por fim, convidamos também para compor a mesa a professora Tatiana Ribeiro Veloso, coordenadora da Incuba, Incubadora de Empreendimentos Solidários da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que fiquem, por favor, de pé ou em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos para fazer o seu pronunciamento e dar boas-vindas a todos o senhor Mário Bestetti, gestor do Instituto de Design Social e coordenador do evento. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de saudar e agradecer aos companheiros, professor Antônio Neto, senhora Emília, professor Paulo, Adriana, Tatiana, professora Tatiana, pela presença e pelo apoio que deram a essa iniciativa. Saúdo também os representantes de instituições, ONGs, empresas e grupos produtivos. Saúdo os colegas designers que aqui estão interessados em discutir esse tema. Saúdo aos nobres palestrantes de hoje e de amanhã que, de forma altruísta e benevolente, se dispuseram a colaborar com este evento. Saúdo a todos, senhoras e senhores. No início de 2010, sentaram em um café a professora Bia, professor Paulo e eu, para vermos a possibilidade de realizar um encontro onde pudéssemos discutir as ações de trabalhos executados em comunidades. A angústia que eu tinha por atuar junto com meus colegas e não encontrar espaço para trocarmos ideias, experiências e resultados de forma mais consistente. E por que nesta mesa juntar corpo técnico e academia? Justamente pela falta de interlocução desta última para com o campo, carecendo aos estudantes que saem das faculdades
de um conhecimento mais ampliado da realidade profissional, além da necessidade de sistematização dessa atuação, gerando mais conhecimento teórico, bem como fortalecendo com novos olhares o conhecimento metodológico. Um outro fator que motivou mais ainda é o de possibilitar um encontro entre os 5 principais atores desse processo de desenvolvimento socioeconômico: instituição financiadora, instituição executora, mercado, designers e principalmente grupos produtivos e sociais, principal foco dessa discussão. Afora o fato do encontro destes 5 atores já ser por si só um momento de extrema riqueza e que possibilita novas formas de olhares, não poderíamos privar essa rica discussão da sociedade, que pode e deve contribuir, ou no mínimo, tomar consciência dessa temática. Daí surgiu a proposta de realizarmos esse evento, o primeiro colóquio de design social e sustentabilidade, que já nasce com essa dicotomia do nome, design social ou design sustentável. Resposta a esta que não temos, e que aqui colocamos tal pergunta em discussão, junto com diversas outras perguntas que temos e que com certeza surgirão. Esperamos poder, com isso, também contribuir com a evolução do design na Bahia, carente de representatividade institucional, antes calçada por iniciativas como os saudosos Centro de Design da Bahia e Programa Bahia Design, escola para alguns dos profissionais que aqui se encontram. Queria agradecer a FAPESB, que aceitou esse projeto, entre os demais, em seu programa de apoio a eventos técnicos e científicos. Ao SEBRAE, que mais uma vez torna-se parceiro de iniciativas inovadoras como essa. Ao Mauá, que sempre está presente na área de desenvolvimento com comunidades. Ao NEB, que proporcionou estarmos aqui, abrindo suas portas e apoiando totalmente esse evento. À UFBA e à UFRB, que por estarem juntos nessas discussões. A Leto Móveis, indústria que é referência no design da Bahia como ferramenta de inovação e que cedeu o mobiliário que amanhã comporá as mesas redondas. O projeto Design Baiano, que com sua iniciativa de integração fortalece as discussões sobre o tema, e a todas as instituições, empresas e profissionais que aceitaram o convite de sentar e discutir o tema durante o dia de amanhã. Por fim, gostaria de salientar que esse colóquio foi pensado de mente e coração abertos, de forma a possibilitar voz a todos, e com democracia e liberdade consigamos nos ouvir e as nossas realidades, para que possamos construir a tão almejada integração que a Bahia necessita. E nada mais inovador que isso também possa acontecer através da nossa área, o design. Bom evento a todos. Senhoras e senhores, convidamos para fazer o seu pronunciamento o professor Paulo Souza, que aqui representa o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, o professor Ariel de Araújo Santos. Por favor, professor Paulo Souza. Boa noite a todos. É com alegria e grande honra estar participando, que eu participo desse evento aqui com todos vocês. Como o próprio Mário falou, há um ano a gente estava tentando fechar essa possibilidade de discutir junto universidade, projetistas e empresas essa temática tão relevante para a nossa continuidade enquanto espécie humana. A crise não é apenas produtiva, é uma crise de existência. Então, é sempre muito importante estar junto de todos os interessados, principalmente nós, projetistas, que temos o papel de colocar matéria no mundo, né? Esse grande papel do projetista, que é evitar, inclusive, colocar mais ou colocar de forma inadequada a matéria-prima no mundo. Nós vamos discutir, provavelmente amanhã, nessas mesas, de forma, acredito eu, mais leve do que numa palestra ou do que em uma conferência, buscando esta leveza de diálogo que a gente pretende conseguir a partir dessa primeira iniciativa, que é unir esses 3 universos de trabalho, tanto o universo de investigação, pesquisa, produzido pela academia, quanto as empresas que estão aí em busca de métodos e de soluções para melhor fazer
acontecer a sustentabilidade e também ouvindo as comunidades, que é o outro elo de inovação que a gente acredita que será cada vez mais objeto de projetos de design, objeto de intervenção e de melhoria de sistemas considerados socialmente responsáveis e sustentáveis verdadeiramente. Eu só gostaria de fazer eu não sei exatamente qual é o protocolo do evento, mas estava aqui com o colega, o professor Neto, sentindo a falta da professora Ana Beatriz nesta mesa. Eu não conheço o protocolo, mas estou oficialmente, assumindo esse papel de convidá-la a discutir também e fazer parte desta mesa, já que ela é uma pessoa relevante nesta iniciativa. De qualquer forma, eu agradeço a participação e creio que nós vamos sair daqui com boas discussões e boas propostas para tentar caminhar juntos, sociedade, universidade e também empresas. Tá? Muito obrigado a todos. Bom evento também. Convidamos para fazer seu pronunciamento a senhora Emília Almeida, diretora-geral do Instituto Mauá. Boa noite. Cumprimento a mesa em nome do professor Antônio Neto, representando aqui o reitor, e os demais integrantes da mesa. Bom, eu gostaria de parabenizar a Uberbrand e a Universidade, a UNEB, pela iniciativa, de estar abrindo esse debate, promovendo esse evento, que é um benefício e faz com que a gente discuta e avance, para as novas conquistas. O Mauá, desde 2001, ele já vem trabalhando na área de design, porém, de 2001 a 2005, mas sempre com programas diversos e coadjuvantes. E eu acho que é de grande importância para o artesanato, essa interferência, do design nos produtos artesanais, buscando faça com que o artesanato ele tenha mais competitividade no mercado, ele seja diferenciado, sem que a gente perca, a identidade cultural local, sem interferir nessa identidade cultural. Então, a partir disso, o Mauá veio desde 2007, quando assumimos a gestão, nós colocamos, inserimos no nosso plano de trabalho, dentro da gerência de fomento, o design como módulo da nossa metodologia, um dos módulos da nossa metodologia. Essa demanda vinha acontecendo através tanto das comunidades, como também dos técnicos que faziam esse diagnóstico frente às comunidades. Então, dessa demanda surgiu a gente assumir mais permanentemente a interferência com esse trabalho do design. Então, eu acho que é de grande importância. Nós vamos estar aqui amanhã contribuindo, interagindo com o grupo e trazendo nossas experiências para que a gente possa enriquecer ainda mais e, como disse o professor, buscar novas perspectivas nessa área. Era isso, muito obrigada, bom evento para todos. Convidamos para fazer o seu pronunciamento a senhora Adriana Souza, representante da CamaPet, Cooperativa de Coleta Seletiva e Proteção Ambiental. Boa noite a todos. Em nome da CamaPet, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos, para tratar de um assunto ao qual somos os primeiros a ser interessados, a questão da sustentabilidade, no meio ambiente. E assim, na cooperativa existe 23 cooperados, jovens e adultos. A cooperativa tem 11 anos de existência, muita luta, muito impasses, aí, não só a CamaPet, como as outras cooperativas também, parceiras, Então, assim, a gente gostaria de agradecer, essa mais uma oportunidade a qual a UNEB está dando para a gente, nessa parceria, onde eu faço parte do CamaPet Biju, a qual surgiu através de uma parceria com a UNEB, a Incuba, onde 4 cooperados de lá da CamaPet
A gente participou da aula da professora Ana Beatriz em 6 meses, assim, trocando experiência. Foi muito bom para a gente. A Cama Pet Biju hoje tem 6 anos de existência, foi fundada em 2005. Então, para a gente, assim, é muito gratificante, porque está dando sustentabilidade na Cama Pet, entendeu? Porque a gente não está só trabalhando com o produto bruto, mas sim com a arte também, através das bijuterias, a qual vocês podem ver que eu estou usando aqui também, entendeu? Então, acho que é assim a cooperativa, e eu quero falar assim, em nome só da cooperativa, eu quero falar em nome das cooperativas, porque acho que é importante, não só porque eu estou aqui, mas eu acho que é importante também falar dos parceiros e dos companheiros. Então, assim, desde já, a gente agradece a oportunidade, e se vocês quiserem apreciar nosso trabalho, está aí fora, e assim, desde já, eu agradeço a oportunidade por tudo. Convidamos para fazer o seu pronunciamento a professora Tatiana Ribeiro Veloso, coordenadora da Incubadora de Empreendimentos Solidários da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, UFRB. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a mesa em nome do professor Antônio Neto e de Adriana. Tá? Agradecer também o convite pelo IDS e pela UNEB de participar desse evento, dizer que nós, da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, estamos entre parceiros, desenvolvemos várias ações conjuntas, a UNEB com várias ações a nível de redes, tanto do âmbito da economia solidária, como também no âmbito de outros projetos, como da Universidade Popular e outros mais que a gente vem integrando nessa luta, principalmente buscando a socialização e um projeto político de sociedade. O IDS também, com a Over, né? A gente já tem aí uma parceria já há alguns anos, no sentido de contribuir para pensar a sustentabilidade, principalmente de empreendimentos da economia solidária. Parabenizar a realização do evento. Eu acho que o evento ele marca uma história, que eu primeiro coloco um tema, que é um tema pouco tratado, principalmente com essa diversidade de segmentos presentes, que a gente consegue perceber na programação do evento, e aí em nome do IDS, da UNEB, da UFBA e da FAPESB, principalmente com a possibilidade de interação de saberes, onde a universidade ela é um dos sujeitos que pode contribuir e ter contribuição nesse processo. Então, para a gente, enquanto universidade, enquanto rede, e aí também fazendo recorte no âmbito da economia solidária, a importância desse tema, principalmente para contribuir nesse processo de construção da economia solidária como um projeto político de sociedade. E aí dizer que nesse âmbito da economia solidária nós temos uma diversidade, aqui está o Cama Pet, que é um dos empreendimentos, mas nós temos uma diversidade que envolve tanto o mundo rural como o mundo urbano, onde você tem uma infinidade de tipologia, onde o tema de design e sustentabilidade, principalmente a partir do design participativo, né? A professora Emília acabou de falar aqui para a gente essa questão da interação dos saberes, do respeito também a essa cultura, o quanto ele pode estar contribuindo na questão da temática do planejamento. Então, gostaria de colocar isso aqui na mesa de abertura, parabenizar. Eu acho que o evento ele tem uma história, né, de construção, e também ele traz consigo não só conteúdos teóricos, mas principalmente a teoria e a prática, no conjunto de praxis que vocês já vêm tratando, a professora Bia também no processo da própria questão de design participativo. E aí eu desejo para a gente, né, bons trabalhos, né, com essa diversidade que nós temos de temas que vamos estar tratando, e hoje também a nível de uma palestra que nós estamos com grande expectativa. Então, gostaria de agradecer e muito obrigada pelo espaço. E na ocasião, convido para fazer o seu pronunciamento a professora Ana Beatriz Simon, uma das organizadoras deste evento.
Boa noite a todos e a todas. Eu vou me pronunciar com bastante brevidade. Eu acho que nós já estamos bastante atrasados nos nossos trabalhos e estou ansiosa para assistir a palestra da professora doutora Carla Cipolla, que vai trazer aqui a experiência do Rio de Janeiro e que vai ser, eu acho que vai ser muito rico a gente conhecer essa experiência. Esse evento é um marco de uma luta de muitos anos, né, de colocar o design a serviço das reais necessidades humanas. Então, nós estamos dentro dessa universidade há 25 anos tentando colocar o design não só da maneira que ele é enxergado mais constantemente ou o uso dele é feito, né, em termos de criar produtos, né, para comercialização e muitas vezes para um consumo puro e simples, exacerbado, sem nenhum sentido, esgotando todas as riquezas e as possibilidades que tem o nosso planeta, né, onde já somos 7 bilhões de humanos, retirando do planeta mais do que ele pode dar e se recompor. E também mostrando que o design pode ser uma ferramenta não de diferenciação social, e sim uma ferramenta de inclusão social, de justiça, de igualdade, né, onde outros designers, né, e eu gosto muito de lembrar o Vitor Papanek, desde a década de 60, vem tentando, né, mostrar essa capacidade propositiva do design, onde ele se coloca a serviço das necessidades humanas e da igualdade. Então, eu acho que esse evento está posto para discutirmos isso e para ver que este o verdadeiro caminho, né, do design e não o caminho do consumo puro e simples e exacerbado, numa tentativa de girar dinheiro por dinheiro e não pela real necessidade humana. Então, é isso. Muito obrigada. Eu me sentiria mais feliz não estando aqui. Obrigada, professora. Representando o magnífico reitor da Universidade do Estado da Bahia, professor Lorisvaldo Valentim, ouviremos o pronunciamento do professor Antônio Neto, coordenador do curso de Desenho Industrial da Universidade do Estado da Bahia. Também vou procurar ser o mais breve possível, porque estou super curioso para ouvir a palestra da professora Carla, do que ela tem a dizer sobre essas problemáticas todas do design. E agradecer aqui em nome do nosso magnífico reitor, né, este evento e a presença de todos vocês, e que esperamos que não fiquemos apenas no primeiro, mas que a partir de agora tenhamos outros tantos e que de fato possa surtir um efeito. Eu só queria deixar uma questão, lendo o cartaz, esse prospecto que está aqui na minha mão, como diz, o primeiro colóquio de design social e sustentabilidade, e vem como um pequeno título que diz o que o design pode fazer pela Bahia. Ainda há pouco conversava com a professora Suzy e dizia que a gente poderia subverter esse título e fazer a pergunta de uma outra forma: o que a Bahia pode fazer pelo design? Né? Então, seria essa a grande questão que eu queria deixar aqui para que pudéssemos refletir e que, obviamente, pela importância que esse colóquio vai ter hoje, que as entidades, as pessoas que realmente movem o design da Bahia, que pudesse estar presente para poder responder isso para a gente. Mas, dentro do que é possível, nós vamos estar, obviamente, fazendo a nossa parte.
E queria também dizer aqui, em nome do nosso reitor e em meu nome em particular, como coordenador do curso de desenho industrial, e que a partir do próximo semestre nós estamos mudando agora para o curso de design, de que as portas estão e estarão sempre abertas, professora Bia, para contar com o nosso apoio no que for possível para que tenhamos todo o sucesso. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Cujo tema é Inovação Social e Design, Perspectivas Atuais, a professora Carla Cipolla, representante do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em Engenharia, COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Design pelo Politécnico de Milano, pesquisadora e membro fundadora do grupo DESIS, Design de Serviços e Inovação Social. Muito obrigada a todos pelo convite, pela acolhida tão calorosa. É um prazer enorme, uma honra estar aqui compartilhando com vocês as minhas experiências. E, mais do que tudo, eu gostaria de considerar isso o início de um diálogo. Muitas das experiências que eu vou contar aqui foram adquiridas através da minha prática no exterior, né? Então, é muito interessante poder ter essa oportunidade de dialogar com vocês sobre o que vocês têm feito aqui e como essas duas coisas podem dialogar, né? Eu acho que o professor falou o que a Bahia pode fazer pelo design, o que o Brasil pode fazer pelo design, é um pouco o tom do que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, das experiências que eu tenho, que eu tive e que eu tenho atualmente desenvolvido, tá? Vamos ver se esse aparato tecnológico me ajuda. Vamos ver se eu estou fazendo alguma coisa errada. Ah, foi. Então, eu comecei só para dizer onde é que as coisas começam, é muito bom saber onde começam, né? Esse foi um dos projetos internacionais que eu tive a oportunidade de participar, o projeto EMUD, demandas emergentes da parte dos usuários por soluções sustentáveis. Tinha um consórcio de peso, né? E ele tinha dois pilares, que eram os cenários de inovação, produto e serviço e as comunidades criativas, que durante a nossa apresentação eu vou esclarecer melhor o que são. Um consórcio participava o Politécnico de Milano, Philips Design, United Nations Environment Program e uma rede de escolas de design, que era a rede Antenas, com escolas em toda a Europa. Outro projeto que depois deu origem a tudo isso que eu vou... eu estou enrolada aqui, desculpe, gente. Vamos ver se foi esse projeto, Creative Communities for Sustainable Lifestyles, que levou essa mesma proposta para 4 outros países, que foi o Brasil, China, Índia e África. E aí, no Brasil, nós pudemos começar a colaborar nesse projeto no contexto brasileiro, sempre no sentido de estabelecer um diálogo fora do contexto europeu. Então, esses são os projetos que deram origem ao que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, sustentabilidade e design, né? Uma questão gravíssima que emergiu para a prática de design foi a questão dos 20 e 80, né? E para resumir, muito resumidamente, 20% da população mundial, nos seus atuais padrões de produção e consumo, estão utilizando e empregando na manutenção desse bem-estar 80% dos recursos naturais. Isso dizem os nossos especialistas em sustentabilidade, né? E a alternativa que o design teve foi reduzir imediatamente, instintivamente, o impacto ambiental dos produtos, né? Então, vamos reduzir a proliferação dos produtos light, produtos eco e tudo mais, né? E aí os especialistas em sustentabilidade descobriram uma coisa muito complicada que eles chamaram de rebound effect, o efeito rebote, que quanto mais os produtos eram light, por várias características sociais e psicológicas e até da facilidade do uso desses consumos, quem quiser tem papers sobre isso, o consumo aumentava. Então, o efeito contrário era o paradoxo.
Então, os profissionais de sustentabilidade e design ficaram muito perplexos. Ué, mas como é que é isso? O que nós podemos fazer? E foi nesse momento que esses projetos vieram. O que era necessário, então, era um outro caminho. Que outro caminho poderia ser adotado pelo design? O que o design poderia, dentro dessa demanda que a professora Bia falou muito bem, prementíssima, e o design sempre esteve no cerne do sistema de produção e consumo, poderia fazer? Dizem alguns especialistas, como o design poderia ser parte da solução, não do problema, nas suas práticas. E aí, qual era esse outro caminho? Esse projeto, ele mudou totalmente a questão. Falou, bom, o que as pessoas estão fazendo autonomamente? Como é que as pessoas estão vivendo e propondo outro padrão de produção e consumo? Como é que as pessoas estão vivendo modos alternativos de obter seus alimentos, de se transportar, de cuidar dos filhos? Então, vamos fazer um passinho e olhar a sociedade. Vamos aprender e observar o que as pessoas têm feito. E aí, como tem escrito ali, além das tendências e comportamentos e pensamentos consolidados, as pessoas buscam alternativas. E aí, foi aí que eu estou enrolando, que as duas palavras se juntaram, inovação social e sustentabilidade. A inovação social, né? Esse pacote dessas duas palavras unidas representavam inovação social, é inovação porque as pessoas se auto-organizam de uma maneira diferente, ou seja, tem uma mudança, o social é entendido como uma nova forma de organização entre as pessoas e o social como fim. O encontro disso com a sustentabilidade foi como as pessoas estão se auto-organizando diversamente para obter objetivos sustentáveis. E aí, o designer muda de posição, porque a criação e a sociedade se tornam um laboratório. Tá? E aí, foram feitas duas atitudes. Antes de projetar, a gente iria observar a sociedade, né? E aí, vamos observar casos. E aí, esses casos se referem, alguns deles, ao contexto europeu. Observar, e aí esse termo, a sociedade como laboratório de inovação, né? Às vezes a gente nem imagina como é que a gente realiza as nossas práticas cotidianas. E aí vem uma pergunta. Se eu tenho um conjunto de mães num condomínio, agora eu vi que na Bahia estão surgindo vários prédios bem altos e novos, né? Muitos condomínios, e aí a gente imagina assim, e eu vi também várias coisas similares ao Rio, tipo problema de tráfego muito intenso. Então eu senti uma certa irmandade entre as questões, problemas entre as duas cidades. Digamos assim, um conjunto de mães em condomínio resolve organizar, cada dia da semana, uma mãe leva o filho de todas as amigas para a escola. E aí elas se organizam. Aí tem um sistema que é o seguinte, se eu não puder ir pegar meu filho à escola, outra mãe pode me substituir. Aí você pergunta assim, isso é projeto? Elas projetaram uma solução? Aí quando eu pergunto isso, as pessoas ficam um pouco perplexas. Mas isso é projeto? Isso não tem marca, isso não tem CNPJ, isso não tem personalidade jurídica. Mas elas organizaram um modo de viver a vida cotidiana delas de um modo mais sustentável? Elas reduziram o número de carros em circulação no contexto urbano? Elas tornaram a vida delas mais fácil se elas têm problemas de sair do trabalho? Ah, mas isso não é projeto. E elas mesmas nem sabem que projetaram. Então esse é um nível inicial da nossa questão. Qual é, o que é, como aprender com essas soluções espontâneas? Então a sociedade está inventando e a gente como designer pode dizer, nossa, as pessoas têm uma capacidade de projeto, de invenção. E aí é meio audaz dizer projeto no sentido pleno da palavra, mas as pessoas realmente conceberam uma solução para o seu problema. Inspirada, mais ou menos, em soluções existentes. Aí eu peguei alguns exemplos aqui da Europa. Essa daqui é uma senhora na Holanda que resolveu organizar um restaurante na sala de estar da casa dela. Você pode reservar
e almoçar na casa dela, com ela, na sala de estar da casa dela, ela cozinhando para você, você ajuda a tirar a mesa, mas você paga o seu jantar, o seu almoço. Não é uma pensão, ela não fez na garagem, é na sala de estar dela mesmo, sem nenhum medo, temor de receber as pessoas em casa. E aí a gente ficou bem perplexo com esse caso. Um outro rapaz italiano falou assim, mas a vigilância sanitária não deixaria esse restaurante operar. E aí é um dos casos que a gente vê. As inovações sociais estão no limite da legalidade. Não tem forma institucional, jurídica porque elas estão antes disso. Elas estão num estado embrionário, então elas podem ser até quase ilegais. Então a gente fala que tem uma zona cinza. E a gente diz, não, mas isso aqui não tem forma institucional. Peraí, vamos ver o que é, o que está acontecendo. Por que essa senhora resolveu organizar um restaurante na casa dela, sem pudores, sem medos, recebendo as pessoas? Alguém disse, nossa, isso é fantástico para o turismo. Imagina, eu chego na Bahia e posso realmente jantar, eu não sei como as pessoas jantam, o que elas preparam, o que elas fazem, né? Essa senhora aqui é uma outra senhora muito curiosa na França, que ela fez uma coisa impensável, na minha opinião, quando eu conheci esse caso. Todo mundo compra os seus alimentos no supermercado, não é? Prático. Eu preciso de 1 quilo de tomate, eu vou no supermercado, compro 1 quilo de tomate e levo para casa, né? Mas ela falou assim, não. Ela viu que estavam muitos prédios sendo construídos, a área construída da cidade dela estava aumentando e tinham certos... Ela falou assim, eu quero saber, eu quero reconectar com o campo. Então ela pensou, eu vou fazer uma parceria com esses produtores de alimentos. Então, ele produz porque eu como porque ele produz. Então nós temos uma parceria indissociável. Então é o seguinte, eu vou comprar antecipadamente toda a produção que eu preciso. E se acontecer algum fenômeno climático e ele perder essas batatas, batata é difícil porque, né? As alfaces, eu fico sem a minha alface. Então é um processo que a gente chama, né, de desintermediação, que chega a ser quase radical, ou seja, um compromisso fundamental entre as duas pontas da cadeia. Quais as consequências disso para a gente? Quem sabe? Essa daqui, eu tive a oportunidade de participar, aquela foto ali sou eu, com a Antonieta, estamos ali em Milão, eu morava com ela. Isso aqui é uma solução, eu estava sem casa em Milão, uma banalíssima, só que é muito complicado. A prefeitura de Milão teve o seguinte problema, como é que eu vou hospedar essa quantidade enorme de estudantes que estão vindo para a cidade? Vamos construir alojamentos, claro. Só que alguém parou e pensou assim, qual é o recurso mais abundante na cidade de Milão? Quartos nas casas dos aposentados. Então, é a utilização de recursos existentes. Falaram. O problema-chave era como fazer um jovem de 17 anos conviver com uma pessoa de 80. Parece ótimo em termos de sustentabilidade, mas em termos de convivialidade, de convívio humano, poderia ser bastante complicado. Eles criaram uma solução para minimizar esses problemas e fazer isso acontecer com grande benefício para a ordem pública, para a gestão pública, melhor dizendo. Por quê? Eles tinham um batalhão de assistentes sociais para monitorar os idosos. O estudante, ele monitorava o idoso, em caso de questão, ele reportava problemas, ele obviamente não poderia dar assistência, mas ele monitorava o idoso e, ao mesmo tempo, enfim, vários problemas se resolveram nessa solução. Não foi necessária a construção de alojamentos, agora esse caso ainda existe, eles estão expandindo para profissionais que vêm trabalhar em Milão. Então, por questão, um país desse tamanho como a Itália, construir novas casas é muito problemático. Aumentar a área construída, né? E aí isso não é tão localizado no contexto europeu como aquele outro segundo projeto que eu mencionei pôde. Essa é a rede ecológica no Brasil, deve ter também aqui na Bahia, tem no Ceará, e aí é mais ou menos como o caso da nossa francesa. Só que eles não compram antecipadamente, mas eles fazem uma conexão direta com os produtores na aquisição dos alimentos. Eles dizem que o ato de compra é, obviamente, dar poder. Se eu consumo, eu estou prestigiando e dando poder a quem eu compro. Obviamente, eu posso usar isso para prestigiar
para promover os agricultores. E aí eles fazem uma rede de fornecedores que eles conhecem, os filhos visitam os fornecedores, os produtores no campo, e aí existe uma parceria indissociável. A mesma coisa foi encontrado na China. Então, essas ideias giram, né? E aí, a gente vai, então, observamos. Mas isso não é observou esses projetos, é uma atitude do designer, observar o que está acontecendo em torno a mim, o que está acontecendo nessa localidade, o que as pessoas estão inventando, é uma atitude de observação. E aí a gente é projetista. O que é o papel, o que o design tem a ver com isso, né? E aí a gente... Uma das consequências, e das 1000 consequências que esse discurso poderia ter, é o emergir de um dos rios que gerou o nascimento do design de serviços foi esse. Por quê? Porque começou-se a constatar, esse foi um dos centros do meu estudo no exterior, da minha contribuição, foi que essas inovações sociais, eles eram novos modelos de serviço. Eles tinham uma arquitetura diferente de serviços. Ninguém nem pensa que eles são serviços. Mas muito diferente de um fast food, eles têm uma arquitetura colaborativa, o que vai muito de acordo com as novas... tudo que está acontecendo no universo online, né? As pessoas operam colaborativamente em plataformas, né? Então, eu botei esses 2 slides para... O que é um serviço? O serviço é o McDonald's, é a máquina de servir, e que as modalidades de interação foram racionalizadas e você só diz para o atendente, eu quero o número 1. E você detona um processo, ou que outras arquiteturas de serviço são possíveis de se imaginar a partir das análises das inovações sociais. E aí entra o que o designer pode efetivamente dizer e fazer em termos de serviço. E aí, esse é um slide rápido, não é o centro da nossa conversa. A gente tem o emergir desse design de serviço, que é Design Based Service Innovation, né, que ele tem uma relação com o design, com a arte, com as ciências humanas, enquanto as áreas que tradicionalmente se ocupam de serviços, vem engenharia dos serviços, gestão de serviços, né, e economia. Então, existe todo isso aqui foi feito no último simpósio de ciência de serviços, existe toda uma abordagem de design ao projeto de serviços, tá? E que é própria. Quando ele vem da inovação social, o papel do design é justamente dizer, ops, as pessoas podem se auto-organizar e promover novas arquiteturas. E nós estamos, digamos assim, aptos a ver esse novo horizonte, principalmente se dialogando com a sociedade. Por que eu estou falando de serviços? A gente está falando de social, né? E aí, dizem, muito adequadamente, eu gostei muito dessa perspectiva, que um dos grandes desafios para os próximos 50 anos são os recursos naturais, a produção de alimentos, não só o setor de serviços, educação, o transporte. Tem gente aqui que demorou para chegar nesse lugar, né? E como? Qualidade e custo do sistema de saúde. Então, o designer ele pode ter a ver e pode colaborar. Quando a gente fala de inovação social, porque essas inovações sociais que eu mencionei, elas tinham um impacto, sustentabilidade ambiental, social, regeneração do tecido social, né? Todos esses fatores que podem fazer com que a gente, conversando e dialogando muito bem com essas inovações, a gente possa, como designers, operar nesse ponto, entendendo que essas duas coisas dialogam, né? Quer dizer, o sistema de transporte e a dificuldade da vida no contexto urbano e o consumo de combustível, e é tudo, né, uma abordagem sistêmica, né? Então, o designer hoje, ele está pensando, né, dentro do... Quando ele fala, digamos assim, o que ele tem visto como futuro para a prática de design, ele tem se visto muito nesse contexto de futuro, né? E aí eu queria compartilhar, já indo para o fim da apresentação, eu acho que é melhor a gente
fazer uma coisa concisa e com uma ideia central, né? Claro que cada um dessas coisas eu podia desenvolver, né? Procurei fazer uma síntese com um conceito forte. Isso que está sendo proposto como área de atuação para o design e que tem uma relação com a inovação social, eu pisquei alguns projetos que a gente comentou sobre essa rede DESIS, essa rede internacional que tem, eu vou falar um pouquinho dela depois, tem nós na Colômbia, desde a Colômbia, Estados Unidos, China, Índia, África, é uma rede de pessoas que tem se ocupado de design. A gente tem uma rede brasileira também que está começando. E aí eu peguei alguns projetos, obviamente, particularmente mais próximos a mim, para apresentar para vocês no DESIS que a gente tem na COP, na UFRJ, né? Então eu vou fazer aqui um pouco e a gente vai apresentar esses casos no DESIS Fórum. O próximo DESIS Fórum vai ser em Helsinki, tá? Então, envelhecimento. A população brasileira está envelhecendo muito, né? O perfil etário da população brasileira está aumentando. E como é que a gente vai lidar com essa questão? Tá? E essa pesquisa tem o foco no Rio de Janeiro, claro, né? Contextual. E aí a gente está investigando como desenhar, né, novos serviços no sentido de atender com as características do idoso brasileiro. E hoje em dia é muito complicado você definir o que é um idoso, e essa problemática está inerente a essa pesquisa, né? Então a gente está analisando os serviços oferecidos no Rio e como a gente poderia oferecer uma inovação para o contexto carioca. E aí o papel do design, né, tem muito com a autonomia, a desinstitucionalização é uma palavra forte, né? Quer dizer, quanto mais o idoso ficar no seu contexto de vida melhor, tem toda uma questão de gestão pública envolvida, tá? Condomínios, né? O potencial das inovações em serviços de condomínio para o desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro. Condomínios no Rio de Janeiro, assim, a maior parte das pessoas no contexto urbano moram em algum tipo de condomínio no Rio de Janeiro. Na Bahia, eu estou vendo que vocês estão se encaminhando nessa direção. Então, ou talvez até já estejam, eu só tive a visão do aeroporto para cá. E aí a gente tem, no Rio de Janeiro, apesar de tudo, também temos tido uma explosão imobiliária devido à ascensão da classe, né, empoderamento, a entrada de muitas pessoas, subida, né, potenciação econômica, de maneira que elas estão podendo consumir, pensar, e dentre elas a questão imobiliária. Então, a gente está fazendo uma pesquisa de como os serviços de condomínio poderiam funcionar para tornar a vida no contexto urbano do Rio de Janeiro mais sustentável, né? E aí, esse é um exemplo de uma pequena horta num condomínio na Barra da Tijuca, analisar os serviços atualmente disponíveis e desenvolver serviços inovadores em parceria com os administradores de condomínio. Uma outra, que é o turismo de base comunitária, que sempre foi uma linha forte na COP, de um grupo que eu colaborava, também incorporando aqui a questão da mídia social, né? Então, a questão chave é que as comunidades de turismo de base comunitária, tem muito mais potencial do que elas apresentam. Claro, a gente tem a questão da carga, da receptividade, da hospitalidade, que é uma limitação, mas mesmo assim, algumas delas recebem pouco potencial de visita, às vezes inexistente, talvez não sejam nem sequer conhecidas. E a pesquisa investiga o papel das mídias sociais em criar conexão direta entre turistas e comunidade, né? Receptiva, né? Como é que, inclusive, gerando conteúdo para a internet, que, por sua vez, promove a própria comunidade, né? Essa daqui já tem até um doutorado em finalização sobre esse assunto. E aí tem a questão das vestimentas também, que é uma questão de construção de cenário futuro sobre a vestimenta no Brasil, que a gente também está se ocupando disso.
é um design oriented de cenário para a indústria de vestuário. A gente está trabalhando nesse exercício, vários stakeholders fazendo esse exercício de cenário, de construção de cenário. E, por fim, esse projeto que a gente está fazendo com a África, com a parceria com essas universidades, né, África do Sul, Botsuana, Uganda, Quênia, Marrocos, que se chama África Brasil Dialogues. E aí, esses dois últimos, esse dos cenários e esse da África, eles têm a ver com o papel do designer de promover a inovação social. Ou seja, você aprende e você também potencializa processos de inovação social. Você pode projetar, redesenhar, melhorar os casos, mas você também pode divulgar, conectar comunidades e colocar à discussão as inovações sociais na mesa de discussão. Então, esse projeto, ele atua criando esse canal de comunicação entre comunidades que são promotoras de inovação social no Brasil e na África, e como é que a gente faz essas comunidades dialogarem? Através da elaboração de filmes, que a gente chama que são janelas. Então a gente usa um procedimento bem de design, né, para fazer isso acontecer. Como designers eu tenho, você faz inovação social na África, você faz inovação social no Brasil. Então é o seguinte, nós produzimos filmes sobre os grupos que a gente individuou no Brasil, que estavam praticando inovação social, e a gente levou esses filmes para passar na África e coletou o feedback das comunidades, das pessoas, enfim, num processo que a gente está fazendo como um piloto, que a gente gostaria que fosse cada vez mais se transformando numa plataforma com esses vídeos. Agora, esse daqui é o site, eu acho que eu avancei demais, não me lembro. Esse é o site da Rede Brasileira, eu estava aqui. Esse é o site da Rede Brasileira, da Rede Internacional, desculpe. Aí meu filho volta. E aí vai ter um simpósio na Índia, né, de Catalyst for Sustainable India, que essa é o site da Rede Internacional, www.deses-network.org, que se organizou atualmente como uma rede de laboratórios e grupos de pesquisa aqui. Por que é importante a organização em rede quando você trata de inovação social? Vocês na Bahia são capazes de entender uma coisa, que é inovação social para o contexto local, e que eu, como carioca, não teria capacidade de entender, porque é o contexto local. Então, a inovação social, ela é analisada enquanto inovação de um modo contextualizado. Então, é muito importante operar em rede, porque, olha só, essa inovação na Bahia. O que vocês acham? Isso é inovação no contexto baiano. Para nós, isso já é consolidado, talvez até institucionalizado. Então, a troca é muito importante. E o aprendizado a partir dessa visão local. Então, o trabalho em design para inovação social é sempre um trabalho muito em rede, tá? Justamente por isso. Somente uma pessoa imersa, claro, não necessariamente baiano, mas imersa no contexto de vida de Salvador, pode entender o que é realmente inovador, o que está mudando contextualmente a vida cotidiana em termos de sustentabilidade de Salvador, como eu no Rio posso ter uma visão sobre como isso acontece no Rio. Sobre o tema desse evento, eu vejo que tem muitas coisas ligadas ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, artesanato e produto. Eu gostaria de ter uma interação com vocês sobre isso. Existe uma coisa na sustentabilidade que se chama produto-serviço. Então, o que eu gostaria de colocar aqui como nessa palestra, nessa conversa, que eu gostaria mais que fosse, quer dizer, ter o feedback de vocês, talvez agora não formalmente esteja previsto, mas durante esse dia, o dia seguinte, que eu vou estar aqui, é isso. O designer, ele não precisa, como área, ele se focalizar no desenvolvimento do produto, mas fazer um zoom out, como num computador, que a gente faz, né? O objeto está aqui, a gente pega, o produto ele está num contexto. Então, eu queria só isso, conversar com vocês um pouco sobre a questão do produto-serviço, que é algo que
tem um potencial, eu acho, no contexto brasileiro muito grande. A segunda coisa que eu queria dizer para fechar é o seguinte: eu estou trazendo esse papo do exterior, mas o pessoal do exterior disse para mim, e aí eu chamo todos vocês em causa, o pessoal disse para mim assim: agora o Brasil tem coisa para dizer, em termos de design, agora eu quero ouvir. Foi dito, por exemplo, pessoas na Itália, na Inglaterra, vocês têm uma tradição, vocês têm uma história. Aí eles lembram de Porto Alegre, né, do Teatro do Oprimido, do Bauau, eles lembram do Paulo Freire, eles evocam tudo que eles têm contato sobre o que o Brasil... Então, esse encontro do que a gente já faz, por isso que eu gostei quando o senhor falou o que a Bahia pode fazer pelo design, o que o Rio pode fazer pelo design, o que o Brasil pode fazer pelo design. É isso, a gente tem um corpo de conhecimento aqui sobre como lidar com isso, que é muito relevante. Eu quero cada vez mais que a gente possa conversar sobre isso a partir do nosso ponto de vista, né? Então, o nosso caminhar ao encontro deles é muito nessa perspectiva. Eu acho que a gente pode alargar e trazer muito à tona a questão do serviço. Se a gente entender, minha opinião, o serviço como outros modelos. O que é a experiência ela é pioneira nisso, né? O encontro da comunidade receptiva com o hóspede de uma maneira diferente, fora do turismo de massa, ela é paradigmática para a gente, como exemplo, né? Eu tenho um colega que ele é designer de formação, mas ele trabalhava com turismo de base comunitária há muito tempo. Aí ele falou assim para mim: caramba, agora eu estou descobrindo que o que eu faço não tem relação com design. Porque ele achava que o design, porque ele tinha uma determinada ideia sobre qual era o objeto da atividade de design, que fazia com que ele pensasse que o trabalho dele em Community-Based Tourism fosse completamente, turismo de base comunitária, fosse totalmente dissociado do que ele é e da formação dele como designer. Então, só dando um exemplo desse momento histórico que o design está vivendo em termos de atuação, que teria muito a dialogar com o contexto brasileiro. Gente, muito obrigada pela atenção. Eu fico bem feliz de estar aqui, né? Enfim, poder conversar com vocês nesses dias sobre esses temas e saber mais da experiência de vocês, tá? Aqui na Bahia, como em outros representantes que eventualmente estejam aqui nessa plateia, nesse evento. Muito obrigada, gente. Boa noite. Mas eu acho que a gente não pode perder uma oportunidade como essa, né, de ter a Carla aqui e ela ser a representante, né, no Brasil e internacionalmente de um novo caminho para o design, né, um caminho onde a gente busca, através da inovação social e do projeto de serviços, a desmaterialização, no sentido de diminuir esse impacto, né, produtivo e da matéria que o ser humano vem buscando há tanto tempo. Então, eu gostaria que Carla, se fosse possível, esclarecesse um pouco melhor como é essa relação com a África, com que países da África, porque a África são 54 países, então não ficou muito claro com qual são e como se dá. Por exemplo, vocês têm um feedback dos vídeos que são passados lá. Bom, tá, por favor. Na verdade, é um projeto que a gente considera piloto, no sentido que nós não pudemos inicialmente pedir para que eles fizessem os vídeos também. Então, inicialmente, nós produzimos alguns vídeos sobre alguns casos. Nós temos até um blog do projeto, que é possível ver alguns deles, mas a gente está agora carregando os novos. Nós escolhemos iniciativas no contexto brasileiro
e nós produzimos um vídeo que é muito mais do que contar o caso. Este é um projeto com impacto. Não, a gente cria uma janela. É como se fosse assim, espia o que essas pessoas estão fazendo no outro país. E o que isso tem a dizer para você? Uma experiência muito interessante foi que a gente botou um caso na Amazônia, de turismo de base comunitária, tinha a ver com uma transição de um projeto Saúde e Alegria, não sei se vocês conhecem, que estava se ocupando de turismo agora, e o pessoal em Botsuana vendo o vídeo, um dos países era Botsuana, nossa, quanta água! É muita água, porque em Botsuana é muito seco, até você tem dificuldade de respirar, para nós que estamos acostumados, né? E parece uma coisa pequena, mas E daí foi desenvolvendo um diálogo sobre, nossa, mas a água é uma outra forma de deserto. E aí eles começaram a conversar sobre isso. Eles têm que trazer água para Gaborone do norte, de Botsuana, né? Então, assim, foi um exemplo de diálogos estabelecidos a partir dos vídeos. Então, teve a equipe no projeto, tivemos no Marrocos, África do Sul, Botsuana, Uganda e não estivemos, mas está previsto o Quênia. Eu tive anteriormente no Quênia, e sempre nesse sentido. Então, os vídeos são produzidos por nós de maneira a detonar, impulsionar um processo de diálogo entre essas comunidades. Então, por exemplo, no Marrocos foi passado para a comunidade de FASC, os meninos do projeto, ai meu Deus, desculpem, me foge o nome do projeto agora, gravaram um vídeo e aí eles mandam uma mensagem para o grupo, para a comunidade de FASC, dizendo, olha, nós resolvemos essa questão com esse projeto. E nós gravamos o vídeo do feedback da comunidade e passamos. Então, nós fazemos a conversação através dos vídeos. E aí, para a gente, foi uma coisa muito interessante, porque nenhum dos países é da África de língua portuguesa, de África inglesa, de colonização inglesa, né? Nós tivemos África do Sul, Botsuana, Quênia, Uganda, né? Muito a ver com o que eu falei aqui hoje, em termos das pessoas serem capazes. A gente vive numa sociedade de incapazes. A gente espera soluções para nossa... Soluções a gente não está falando de termos políticos, né? Mas, assim, muitas vezes a gente espera alguma coisa quebra, a gente não desmonta para ver como é que a coisa funciona e talvez tentar consertar. A gente não imagina que pode pensar uma solução para algum problema da vida cotidiana. Então, existe todo um discurso sobre essa desarticulação projetual. Então, a primeira vez que a pessoa é submetida a uma prática de projeto formal é na faculdade, se ela fizer engenharia, arquitetura ou design, ou urbanismo, algumas disciplinas desse tipo, né? Então, ele advoga. Eu acho que essa é uma contribuição que o design poderia dar na formação, na educação formal. Ou seja, trazer e colocar os estudantes diante de desafios projetuais, já no segundo grau, no primeiro grau. Isso já é uma experiência em alguns países, por exemplo, em Botsuana eles têm design e tecnologia. Então, eu acho que é uma coisa que seria muito interessante para o contexto brasileiro e para a própria prática de design. Mas eu, então, me alinho com esse pesquisador inglês, né, Nigel Cross, sobre esse assunto. Acho que ele foi muito pertinente na fala dele. Ele chama de Designerly Ways of Knowing, né? Eu acho muito pertinente. Não sei se eu respondi, mas eu acho que seria muito interessante que isso acontecesse. Hã? Parece que tem algumas escolas técnicas que fazem, né? Mas eu diria mais ampla escala, né? Eu, por exemplo, não tive essa experiência de projeto nem no segundo grau. E eu acho que teria sido muito importante e necessário, em vez de esperar a formação de nível superior ou a formação técnica, porque ele não fala nem dos cursos técnicos, da formação mesmo.
segundo grau até de quem vai fazer humanidades, né? Conseguir pela carreira de humanidades. Acho que, enfim, a gente pode debater sobre isso, mas eu me alinho com ele. Nós temos uma metodologia, né, de projeto, que é uma metodologia da pedagogia, onde é exatamente o que o designer faz, né, a solução de um problema, e você trabalha com temática numa possibilidade de integração de todas as... evitando a compartimentalização do ensino. A metodologia de projeto visa isso, porque na medida em que você tem um problema e que você quer solucionar, você vai tirando de todas as áreas, independente não, agora eu só vou estudar esse assunto da matemática, né? Integradora, né? Seria uma disciplina, uma disciplina integradora. No caso, enfim, não é chamado de design desse jeito, né? É porque a educação, ela é pouco inovadora, né? São poucas as escolas que a gente pode citar como exemplo, com metodologias que tenham essa prática, né? Exatamente. Ele advogava que, como a matemática, química e física, tem um curso sempre de design que você é confrontado com práticas de projeto, assim. E claro que existem escolas que propiciam experiências inovadoras, muitas vezes particulares para alguns tipos de público específicos, né? Mas é claro que a pedagogia se aventurou por caminhos semelhantes, mas a difusão da prática seria muito legal, muito interessante, né? Mas a pergunta foi um pouco assim, meio fora da questão. Eu fiquei curiosa aí, quem é que projeta serviço já? Professora. Queria saber das histórias. Você, aqui. Estou procurando. Você colocou dois verbos ali que é interessante para te reforçar. Em alguns momentos que a gente se encontra, encontros de design, as pessoas perguntam, primeiro a curiosidade sobre design social, atuação, né, em campo. Aí a gente é muito abordado, como começo, como faço, o que faço, porque a academia não forma, eu como não sou professor, como estudante, saio da faculdade sem ter essa base de trabalho em comunidade. Aí você colocou dois verbos que eu achei interessante compartilhar, observar e projetar. Ou seja, a primeira acho que é essencial para quem está no campo. A parte de trabalho em comunidade, Bahia é um mundo, né? Mauá, o Sebrae sabem disso, é um mundo que, para mim, como bom bairrista, como bom baiano, né? A parte Brasil. A gente tem aqui um contexto extremamente importante, rico, que dá margem para a gente desenvolver milhões de coisas. E esse vínculo, né, de projetar para a comunidade, questão do produto e serviço, é algo que a gente poder, aliás, uma das propostas desse evento é enriquecer mais nessas ações. O trabalho com as comunidades que tem sido feito aqui, vinculando com o turismo, trabalho de indústrias criativas, da economia criativa, etc. Então, para quem nos aborda colocando a coisa do design, né, como a gente pode começar isso no campo, questão da comunidade, questão de social, sustentabilidade. Acho que esses são dois verbos que estariam no mote nosso. São verbos, ou seja, dá margem para uma discussão bem mais ampla, mas saiu nisso. Minha pergunta, isso é um contexto, e agradecer publicamente também. Agradecer publicamente a tua presença aqui. Agora você colocou uma palavra no meio da tua palestra que eu achei interessante, desintermediação. Se pudesse desenvolver um pouco mais, na verdade, pessoal muito da área de design, que se ocupa de inovação social e que tem particular interesse no setor de alimentos, eles corroboram muito soluções que desintermediem e todas essas soluções que aproximam os consumidores dos produtores, tirando os intermediários. Então, no caso do alimento, são algumas experiências de inovação social, como essa que ocorreu na França, em que as pessoas chegavam a um nível de desintermediação tal, de uma parceria tão essencial entre quem produz e quem consome, e no caso, quem produz alimento e quem consome, que chegaram ao ponto de comprar antecipadamente a produção, que é uma das formas mais radicais de desintermediação.
A rede ecológica no Rio de Janeiro, vou pegar o setor de alimentos que eu acho que é mais interessante nesse sentido. A rede ecológica no Rio de Janeiro, ela tem uma outra modalidade de desintermediação. Ela não compra antecipadamente, mas ela diz: o que eu consumo, eu sei de onde veio, a origem, e não é porque eu botei etiquetas RFD no produto, mas porque eu sei quem é o seu Mário que produz alface ou que produz feijão, e eu posso saber a procedência desse produto e reforçar, e sabendo as condições do senhor Mário, eu posso saber que com o meu ato de consumo eu estou promovendo a sua produção, o senhor e a sua família. Então, são todas essas iniciativas que vão aproximando as duas pontas da cadeia, né? Então, no setor de alimentos, não sei se vocês conhecem o Slow Food, tem muita relação com isso, né? Quer dizer, o consumidor, ele é um produtor, né? Então, com os nossos hábitos de consumo, a gente reforça, inclusive, a biodiversidade local, né? Porque a industrialização dos alimentos ocasionou a perda as receitas têm relação com a biodiversidade local. Então, com a industrialização dos alimentos, hoje em dia a gente tem praticamente a gente conhece quantos tipos de feijão. Tem até, né, o banco de sementes, né, para tentar recuperar essas variedades. Isso tem relação direta com a desintermediação, enquanto a relação entre produtor e consumidor, que pode ser feita, inclusive, através da preservação de uma receita, porque aquela receita usa aquele feijão, e se eu tirar aquele feijão, ela muda de sabor. Porque o feijão é diferente, eu não encontro mais no supermercado. Quem produz esse feijão? O seu Mário. Vou comprar do seu Mário, vou comprar do seu Joaquim, né? Da Dona Ana, né? Então, é muito sistêmico a abordagem, né? Nesse sentido. O alimento, eu acho que é um exemplo paradigmático, porque ele é ingerido. Tem uma relação diferente enquanto produto. Ele faz parte de você, né? Então, todas essas questões desembocam nesse ato do alimento. Tem uma história muito triste, eu acho meio difícil na Itália. Todo mundo conhece o queijo parmesão, né? O queijo parmesão, ele é o Parmigiano Reggiano, que é da região de Módena. O Parmigiano Reggiano é um queijo, vou pegar esse exemplo que eu acho bonito. Aqui no Brasil eu estou querendo colecionar casos e histórias, quem tiver. E essa história me tocou, porque é o seguinte: o parmigiano, ele era feito pelos monges, com a vaca branca modenese. Aí o processo de industrialização, eles descobriram que a vaca branca holandesa era mais produtiva. Então eles começaram a produzir o queijo com leite da vaca branca holandesa. E mudou o sabor? Um pouquinho, mas ninguém repara. Aí começaram a produzir industrialmente o Parmigiano Reggiano, que são essas formas enormes que a gente vê em algumas festas chiques. E aí, a vaca branca modenese, o que aconteceu com ela? Ela saiu do sistema. Homem, natureza, receita, alimento. Ela entrou em extinção. Agora, o Slow Food teve que abrir uma fortaleza que eles chamam da vaca branca modenese. E o queijo parmesão, que usa o leite da vaca branca modenese, ele é muito caro, porque ele tem que ter as vacas brancas que ninguém mais quer ter, e ela produz menos leite que o do consórcio. Outra polêmica: McDonald's, Slow Food subiu nas tamancas, né? O McDonald's adotou o Parmigiano Reggiano, visando penetração no mercado italiano, principalmente com as gerações mais jovens, Parmigiano Reggiano no hambúrguer. Então tinha um hambúrguer com queijinho derretido de Parmigiano Reggiano original, que é a tradição local. Gritos: não pode. Mas aí o consórcio de Parmigiano está cheio de formas para vender. Então, eu acho que eu gosto desse exemplo, porque mostra bem a relação entre sabor, cultura, biodiversidade, educação, porque o McDonald's tinha uma certa resistência em entrar por causa das tradições e dos sabores locais. Você não tem como comparar um queijo de Parma com um hambúrguer. E no Brasil tem vários casos, eu estou começando a investigar. Por exemplo, dizem que no Rio tem uma frutinha que o pessoal da boemia, que ia para os bares, tomava para curar ressaca. E ninguém sabe o nome mais da frutinha. Estou atrás da frutinha.
que Noel Rosa tomava, que o pessoal era de bêbado mesmo, né? De, ai, tô passando mal, aí tomar. E a frutinha desapareceu, alguém me disse que existia essa frutinha, então, só alguns exemplos, assim, esse é o meu exemplo carioca, devem ter outros na Bahia, da composição dos alimentos, né? Então, essa desintermediação e essa abordagem sistêmica. Tem gente que se ocupa bem, em termos de design, da questão do alimento mesmo. O Slow Food é Vocês conhecem o Slow Food? Uma grande instrumento, considerado um grande projeto de design estratégico, que ele dá visibilidade com os catálogos dos produtos, das publicações sobre as biodiversidades que estão nas receitas e as biodiversidades em extinção. Então, é um instrumento de design potenciando a preservação da biodiversidade através dessa visibilidade que ele dá, né? Então, vários projetos, eles têm uma feira, mercados da terra, que é para os agricultores mostrarem os frutos dessa biodiversidade. Então, o alimento é um setor bem importante nessa relação entre serviços e recursos naturais, né? Muito forte. Eu acho que valeria a pena investigar melhor, né? O que a gente tem perdido, né, com esse processo. Olha que atrevimento. Não, mas é bom. O conceito, né, do design de serviços. Então, assim, eu vou me atrever, que aí você me corrige, tá certo? Claro, ótimo. Então, assim, para ver se eu entendi direitinho. Até para ver o que eu falei, né? Como é que isso bateu aí desse lado. Para ver se eu entendi. Então, seria, digamos assim, né, o arranjo físico, o fluxo de material, o fluxo de atividades e o fluxo do saber. Mais ou menos? Na verdade, existe uma forte tradição de setores como a engenharia, o marketing e a administração que olham os serviços desse ponto de vista. E a gente aprende muito com eles. A questão do design de serviços, vocês vão ver, é múltipla. Tem muita gente... A questão do design de serviço, você bota junto duas palavras, design e serviço. Só que acontece o seguinte, a palavra design é fortemente influenciada pelo conceito de serviço que você adota. Então, se eu adotar o serviço industrial, eu estou padronizando toda a análise que eu vou fazer desse serviço. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte, que o design de serviços, dentro do universo de quem se ocupa de serviços, ele está trazendo uma análise do ponto de vista dos usuários, ou seja, é muito parte de uma análise ou da sociedade ou das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo que eu acho bem simples e que me é muito caro. O campus de universidade. O campus. Se você chegar para uma turma de projeto e dizer assim, vocês vão projetar soluções para o campus da UNEB. E aí você coloca esse brief. O que os alunos vão fazer? Eles não vão partir do pressuposto fluxos. A porta de entrada do processo projetual é como se vive a vida cotidiana no campus da UNEB e quais as demandas que essa vida cotidiana no campus da UNEB está gerando. Então, eles geram, a partir disso, um conceito de serviço que, a partir daí, poderá, sim, ser modularizado, padronizado. Existem várias ferramentas como Blueprint, fluxo, fluxo, como você enunciou, e aí todo o seu enunciado tem que ser realmente projetado, modelo de negócio, tudo. Mas a nossa porta de entrada enquanto designer é uma porta de entrada histórica nossa, né? São como as pessoas vivem em campus, né? E aí, por exemplo, no campus da UFRJ descobriram várias questões, alimentação, gostariam de ter, o que eles sonhavam também para o campus. Então, várias consultorias falam da questão da empatia. Você, como designer, você tem uma relação empática no processo de projeto com esses usuários. Então, você não só... Nesse caso, era duplamente empática, porque era uma turma de projeto dentro de um campus. E produtividade fica onde na história? Produtividade. A partir daí... benefício. Essa relação, a partir do momento que você tem o conceito do serviço, você vai para modularizar até o modelo de negócio, como aquilo se mantém em pé, quais os parceiros necessários, como ele efetivamente se concretiza. O que eu estou dizendo é o seguinte, o processo de design ele pode começar antes do brief, ele pode começar com um brief aberto.
observando os usuários e entendendo demandas de serviços que esses usuários possam ter. No caso de serviços já consolidados, por exemplo, existe uma abordagem de design de serviços, por exemplo, serviços bancários. Você faz uma análise de base etnográfica sobre como esses usuários usam esse serviço, você propõe aperfeiçoamentos para a instituição promotora, provedora desse serviço. Então, parece uma coisa pequena, a gente tem muito um trabalho ligado à qualidade em serviços, muito partindo dessa questão do observar. Todo o discurso de design de serviço tem sido, olha, a nossa porta de entrada é o usuário. Vou dar um exemplo para vocês. Uma consultoria, um profissional de engenharia de produção pode analisar uma empresa provedora de serviços tendo feedback dos usuários apenas pelas respostas do call center. Ele nunca foi entender e ver qual é exatamente ali, lado a lado com o usuário. Então, estou dando um exemplo para vocês, como que o design tem entrado na arena dos serviços, com essa porta de entrada. A porta de entrada organizacional já tem muitas disciplinas que a gente pode, inclusive, aprender com elas. A tradição do design tem sido muito essa, integrar, tanto é que naquele desenho tem arte, ciências humanas e design, né? Design-centered led approach to services, que é o discurso hegemônico hoje das consultorias em design de serviços. Nicolés, que estava aqui, me fez uma provocação. Aqui tem pouco design de serviço. Eu sinto no campo que o termo design de serviço, para a gente, no senso comum, ele é novo. Aí a ponto da gente não identificar isso na nossa realidade. Mas na prática, é o que a gente faz no campo. Aquela imagem que está do outro lado, aquela imagem grande que está ali, o grupo que foi feito é um trabalho artesanal. Tudo bom, esse é um trabalho de design de produto, design social, design sustentável. Só que quando é feito aquele produto, quando foi feita aquela intervenção, ela foi pensada para estar unida com um segmento econômico, gastronomia. Então aquela imagem representa não aquela imagem do outro lado lá, que tem um prato, que tem um produto. Então ele foi pensado para ser não um produto artesanal, mas para se movimentar um segmento econômico. Mas não só uma movimentação no segmento econômico. Por isso a outra imagem. Esse segmento econômico, se a comunidade, as pessoas não estiverem entendendo que aquilo ali vai gerar uma nova cadeia de serviços, a coisa não gira. Então quando a gente lê esse design de serviço, é fazer com que um simples produto esteja movimentando as pessoas daquela comunidade. E isso o Bahia faz. E aí, respondendo um exemplo, Maracangalha. Então, o que era para ser uma simples intervenção de desenvolvimento produtivo, está se tornando o desenvolvimento de uma comunidade, gerando serviços, vinculando com o turismo, com a cultura, vinculando com a indústria, criando-se o termo discutível, entre aspas, indústria criativa, essa economia que está se gerando lá. Então, esse é um exemplo do que a gente poderia chamar de design de serviço, vinculado à nossa realidade, que sim, que é extremamente a produtos culturais, a base cultural é muito forte, então a gente tem exemplos disso. Então, esse é um exemplo disso. Amanhã vocês vão conhecer o grupo da Taboarte de Maracangalha. E um outro exemplo também que vai estar amanhã, que vocês podem conhecer, é o grupo do Pracatum, da região do Candeal, que também está iniciando esse processo e sim movimentando-se uma série de serviços. Eu não entendi muito bem esse do Maracangalha. Como é que é a história? Qual é a oferta? É culinária, gastronomia? Amanhã a história vai ser contada. Vai estar? Estarei aqui. Mas só para continuar o que o Mário falou, é verdade uma coisa. Mais um nome novo na praça do design, tem design de estratégia, design de unha, design de bolo, design de torta, design de serviço, design disso, design daquilo, né? Para ninguém aguentar mais. Mas tem uma mensagem aqui que eu acho que é interessante em termos de design, que é a única coisa que me faz colocar serviço do lado de design é porque ele reflete de uma maneira muito prática e deixa esse ponto de interrogação sobre como o design opera hoje. É quase uma provocação, muito sinceramente. É porque, tem design de produto, comunicação visual, agora tem tal design de serviço. Uma força que nem o design estratégico teve tanto, de dizer, olha, que o design estratégico tem serviço. O design estratégico é manjadíssimo.
Serviço, comunicação, tudo integrado. Só que o serviço, ele diz assim, opa, tem alguma coisa com design que chama atenção para o fato de que a gente tem design de produto, mas a gente tem um produto-serviço que até, muito apropriadamente, como a Ana lembrou, os processos de materialização. Ou seja, o design que diz, bom, eu posso ter soluções e questões, etc., que não se concretizam necessariamente no projeto de um produto. Posso ter outros tipos de estrutura que façam e atendam aquela, como é o caso dos nossos idosos compartilhando casas. Eu não fiquei preocupada em projetar o prédio, eu criei uma solução sistêmica, então acentua isso. Então, eu acho que já tem muita inflação de design de coisas. Eu não gostaria que isso virasse agora tem muita gente, inclusive, dando curso de design de serviços, É verdade, porém, que a comunidade de serviços está começando a ter uma tradição, porque tem uma coisa distintiva do design. A gente tem capacidade de visualização e representação que outras disciplinas não têm. Então, instrumentos de representação de serviços, tem várias particularidades do design do setor de serviços. O setor de serviços é muito interessante para o setor de serviços ter o design nele, entendeu? Por esse sentido. Mas acho que é muito interessante o que o Mário falou e que eu concordo com ele. Eu acho que tem muitas coisas que a gente já faz que a gente não dá esse nome, nem precisa dar, mas quem não está, de repente, fazendo pode dizer, opa, tem uma coisa aí qualquer que poderia ser pensada de outro jeito. Riquezas, né? Como eu falei, a coisa mais consolidada, assim, em termos... Em verdade, sou também da IDS, com o Mário, somos amigos há muito tempo, muito amigo do pai dele, e vejo que realmente que a questão de design de serviço está batendo fundo, tá certo? Já há muito tempo estou resistindo a intervir, várias intervenções também já vão nesse sentido. Não sou da área, estou lá com o Mário, mas não sou da área. Hoje tenho dificuldade de entender qual é meu título. Um dia tive um debate sobre engenharia, sobre energia nuclear, me pediram meu título, eu não tinha título, porque é observador da vida. Cabelo branco provavelmente dá autoridade para isso. Tá? Então, vou também entrar nessa seara. Fico assim com a impressão, e mais ou menos, Mário, contraditando um pouco a sua visão. Imagina. Eu acho que o que antecede tudo é o que você colocou, observar. Da observação, tanto de produto como de necessidade de serviço, é que se gera uma ação. Tá? E bateu realmente essa questão do design de serviço. Acho que é um campo fantástico na crise hoje de desemprego, de necessidades. Tem algo a ver com o empreendedorismo, depende da capacidade de cada um, da sua capacidade de observação, para tentar compreender quais são as necessidades que demandam algum tipo de desenvolvimento, algum tipo de design. Acho que é fantástico. Acho que você balançou um pouco a nós aqui. Inclusive, você pediu antes das intervenções que alguém apresentasse novidades quanto a projeto de design de serviço aqui. Tá? Bateu um pouco, e eu acho que foi muito boa a provocação, porque é uma novidade. Tá? A mim parece. Negócios sociais, o que é uma proposta muito interessante, que os negócios sociais, eles têm um perfil completamente diferente da ajuda à comunidade carente. Ele vem com o propósito de gerar lucro, sanar problemas que a comunidade tem, como, por exemplo, carência de água ou carência de estruturas. E acho que nesse aspecto o design de serviço vem casar com isso, com essa demanda que, por exemplo, Salvador tem problemas sociais gravíssimos, uma disparidade de renda absurda, e comunidades que podem elas próprias gerarem negócios sociais com o objetivo de dar lucro, com o objetivo de sanar os seus próprios problemas, gerando emprego para eles próprios, e aí o serviço, né, caberia perfeitamente um design que pensasse esses serviços e essas demandas da comunidade numa proposta autossustentável. De recursos humanos e tudo mais. Então, os negócios sociais são uma das... A inovação social
e o design para inovação social e os serviços não sempre necessariamente precisam desembocar em negócios sociais, mas alguém pode reconhecer que esse pode ser um caminho para algum contexto, para alguma realidade. Eu só queria complementar o que o senhor falou, que também eu concordo com o senhor quando o senhor diz assim, eu acho que tem muita coisa para explorar. Eu acredito que várias coisas que a gente faz têm já um caráter de serviços, mas acho que tem um mundo a explorar ainda. E eu acho que o design está trazendo para o setor de serviços, porque a gente está quase sentando do lado do design, olhando, agora tem o design de serviços, mas se a gente sentar no setor de serviços, o que o design... Eu gostei sempre dessa inversão que o professor fez. O que o design pode dizer para o setor de serviços? Se a gente inverter isso, a gente vê, nossa, envelhecimento, problemas sociais, como ela falou, de vários tipos. O que o pensamento, o modo de fazer do design... Porque o nosso modo de fazer e pensar, essa é uma questão que a gente deveria discutir aqui longamente. Recomendo esse texto do Nigel Cross, Designerly Ways of Knowing. Não é o nosso objeto, mas é o Designerly Ways of Knowing, o modo de pensar do design. Eu estou aprendendo bastante com vocês. Agradeço muito o feedback, viu? Esses e outros que virão. Eu gostaria de encerrar nosso evento por hoje. Amanhã nós temos mais espaço, vamos ter um dia todo para discussão. Eu acho que todos nós estamos com bastante fome, então vamos para o lanche, um coquetel. Por favor, até amanhã. Na verdade, eu pesquisei no tempo, como você